Olá, primeiro ano, tudo bem? Bom, hoje estaremos aqui fazendo uma breve revisão sobre a avaliaçãozinha que vocês estarão fazendo entre essa semana e a próxima semana no Google Forms, tudo bem? E hoje aqui o tema central é pontuar o que realmente é importante de filosofia e sociologia para avaliação. Então, aqui eu começo com sociologia. Bom, os conteúdos são referentes ao segundo módulo de filosofia e sociologia, tudo bem? Então tá bem tranquilo, nós discutimos bastante nas nossas videoconferências, mas eu vou pontuar aqui o que é relevante para que vocês possam aí estar estudando para a minha avaliação, então. Bom, no caso de sociologia, nós vamos fazer a análise aqui do contrato social. É a partir então da política da Idade Moderna, as alterações que ela sofre, a partir na verdade, da concepção do homem enquanto ser político, enquanto estabelecer uma relação das instituições com o absolutismo. E lá na apostila de vocês tem diversas referências importantes que podemos estudar. Então, Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Marx e Engels. Vejam que são todos os autores necessários para que vocês possam aprofundar o estudo de vocês, se relacionando então com esse momento da política, dessa narração nova que vem surgindo aí na Idade Moderna. Então a base aqui empírica, e empírica porque é um método de observação, isso nós pudemos estabelecer aí no conhecimento da filosofia. Então é a observação das instituições políticas, a observação desse homem ser, enquanto se estabelece na relação com a construção desse poder, a partir então das evidências do homem. Então é o homem que faz político e não mais Deus, Tudo é condicionado pelo sistema teocrático como era na Idade Média, mesmo porque agora na Idade Moderna nós vamos ter a formação dos estados laicos, então a igreja vai cuidar só mesmo da questão espiritual e não vai mais intervir na questão política. Então nós temos que estabelecer essa relação de construção a partir então do Renascimento para frente até o século XVI. Bem? Então, lá na apostila de vocês, nós começamos com o pai desse sistema de política moderna, que é o Maquiavel, onde ele estabelece a lógica do poder dele, e é uma lógica do poder absoluto, uma lógica do poder da política como ela é e não como ela deveria ser, tudo bem? E lá vocês vão absorver mesmo juntamente com os slides que eu pude passar para vocês e mais a análise da apostila, essa relação construída do poder, do absolutismo, qual é a função do rei, como o rei deve agir para poder manter a sociedade em ordem. E é importante a gente ter uma noção de que todos esses aqui estabelecem um contrato civil, e contrato civil, nós só podemos falar de contrato civil a partir do momento que esse homem se socializa, ele vive em sociedade. Então cada um estabelece o seu parâmetro de contrato com esse Estado, com esse governo. Nós vimos o Thomas Hobbes, que ele é o pai do contratualismo, e o porquê que o homem aliena sua liberdade para poder viver em sociedade, em que momento que ele se resguarda a partir da propriedade privada para poder então ter os direitos de usufruir desse bem-querer, dessa vontade que é uma vontade inerente ao próprio homem, que é o individualismo. Nós temos lá também o John Locke, que fala sobre o estado de natureza, o que é esse homem no estado de natureza no momento que ele assinala esses contratos com o Estado e ele deixa-se ser governado por esse rei. Montesquieu, que fala sobre a separação dos poderes, a tripartição dos poderes e a real necessidade de autonomia e de fiscalização desses poderes, para que não fique concentrado só nas mãos de uma pessoa esse poder absoluto, e que tenha uma maior representatividade do bem comum e do povo nesse poder republicano, nesse sistema de poder. Então ele fala sobre aqui a separação do legislativo, executivo, o judiciário. Então isso é de extrema importância na contextualização do direito das leis do Montesquieu. Nós vamos falar também do Rousseau, nós vimos lá da vontade geral que surge do Estado, e essa vontade geral é o primeiro sociólogo político, visionário ou filósofo também, porque nós vemos em filosofia e sociologia que fala sobre um contexto novo, a vontade geral. Então, isso é uma coisa que o homem tem que romper as barreiras da sua própria individualidade, todas as decisões, as atitudes políticas que devem ser tomadas pelo Estado têm que beneficiar a vontade geral, em que momento que eu observo que essa vontade geral está sendo respeitada e não a minha própria individualidade. Então, no aspecto social, o Rousseau, ele foi a Bíblia da Revolução Francesa, voltando nesse processo de
olhar para o contexto mesmo do bem comum, do que é essa política, essa demanda social, a partir então da monarquia absolutista francesa. E Marx e Engels, que não poderia faltar também, que está na apostila de vocês, que fala do Estado como instrumento de domínio de classe. E aí é uma base muito ortodoxa, é uma base muito, vamos dizer assim, estrutural, sobre uma pirâmide objetiva, uma pirâmide que ela é fragmentada, ela é estamental, mas porém nós não conseguimos ter a percepção do quanto que ela é vulnerável nesse processo de classe, porque nós não enxergamos isso numa sociedade pré-capitalista e capitalista. Então aqui tem um exercício para vocês sobre a base do pensamento político de Aristóteles. Então a apostila de vocês está emendando em 2 conjuntos. Ela começa fazendo uma abordagem dos filósofos políticos da Idade Moderna, em que momento que o homem começa a adquirir direito civil, espaço civil dentro dessa sociedade, e depois ela vai aqui instrumentalizar para a gente o que o Aristóteles ele afirma, o porquê que o ser humano é um ser humano político. E ele vai chamar isso de zoos politikon. A partir do momento que o ser humano se torna político, é a partir do momento que ele tem linguagem. Então, no processo da construção dessa linguagem dele, ele já começa a se tornar um ser humano político. E ele é, por natureza, um animal político. Tá? E esse animal político, ele vai sendo estruturado, desenvolvido no meio urbano, na cidade. E essa construção explica pra gente por que ele chama o homem de zoos politikon. Então, como ele chegou a tal conclusão? A partir do desenvolvimento da linguagem. E como esta conclusão vincula-se a ideia de que o objetivo da política é o bem comum, e que o bem comum para ele, qual é o bem comum para ele? Então, esse bem comum para ele é aquilo que traz acessos a todas as classes sociais, a partir do desenvolvimento e objetivo da própria política. Tá? Então, esse é o conteúdo que vocês vão ver aí na avaliação do Google Forms, que estabelece o que é a política a partir então desses grandes filósofos. E filósofos políticos, tá? Mas está na matéria de sociologia. E em específico aqui, em filosofia, vai cair Platão, tá? E Platão, em que esfera? Platão na metafísica, no mundo das ideias, tá? Vai fazer uma referência também sobre o mito da caverna, a simbologia do mito da caverna, o significado do mito da caverna, que vai ser interessante para vocês trabalharem nessa avaliação. Tá? É lógico que o mito da caverna ele está em conjunto com a ideia platônica. Nós vamos só estabelecer aqui uma relação de construção e trazer o mito da caverna para os dias de hoje. Tudo bem? Então essa é a relação que vocês vão trabalhar aí na avaliação do Google Forms. Então a teoria das ideias de Platão, a razão ela é preponderante, a razão é um movimento que somente o ser humano pode fazer. E a partir dessa razão, você constrói o seu conhecimento, tá? Então, ele vai falar de ideias fixas e imutáveis, ideias que não mudam, ideias que já existem, que já estão no universo, já estão inerentes ao próprio homem. E vou falar de uma percepção sensorial empirista, que são os objetos transitórios e imutáveis. Por quê? Porque o mundo, o universo, tudo está em permanência e mutabilidade. Nós vimos isso no mundo de Heráclito, no mundo de Parmênides, tudo está mudando a cada segundo. Ou seja, nesse segundo agora, várias células do meu corpo morreram e várias células estão nascendo. Então, esse processo de mutação que é inerente à vida, que é inerente aos movimentos do universo e da Terra, esse que é percebido, que existe uma percepção dos nossos 5 sentidos, ele vai chamar de mundo sensível. Então, ele separa no mundo concreto, no mundo das ideias, e no mundo aqui sensorial, tudo bem? Então aqui é uma percepção empirista, que é uma percepção de observação do objeto, a partir então dos 5 sentidos do homem, e ele vai trabalhar com uma teoria chamada teoria da reminiscência, ou seja, todos nós já nascemos com uma ideia, e nós, a partir da nossa vivência, nós só reacendemos aquela ideia novamente. Ela já existe, nós vamos relembrar o conhecimento que é inato. Então esse processo de relembrar, de vidas passadas, ele vai chamar de reminiscência, tudo bem? Então o conhecimento ele já existe, é um conhecimento verdadeiro, no mundo das ideias. Desse conhecimento verdadeiro,
eu faço um processo de relembrar a partir da minha percepção sensorial de mundo, e disso ele vai conceituar o nome aqui de reminiscência, que ele é chamado de anamnese. Então, uma percepção sensorial empírica, tudo bem? Então, as ideias, ela é um protótipo fixo, ela já existe. E o mundo sensorial para ele é só um retrato da ideia. Então, aqui é um viés aqui, ó, porque um tem a participação do outro e o outro tem a presença. Então, o protótipo ele é a presença do retrato e o retrato é a participação do protótipo. Essa relação construída do mundo inteligível e do mundo sensível do Platão é o que vai ser retratado na obra O Mito da Caverna. Então, é interessante que vocês leiam na apostila de vocês O Mito da Caverna e consigam fazer uma autorreflexão da própria vida, consolidada então no que seria, vamos dizer assim, um retrato do que é passado para vocês na sua percepção e do que realmente é conhecimento na verdade. Então, essa metafísica, ela é atribuída particularmente à concepção dualista do Platão, que serviu de base para diversos outros filósofos aí da Idade Moderna, né? Que vai separar o mundo racional, o mundo das ideias, e o mundo empírico, o método de observação. Então, as leis que são mutáveis são leis que nós não podemos mudar, como a lei da física, a lei da matemática. Isso, para ele, é uma percepção verdadeira. E a partir da análise do objeto, que é um projeto empírico, é que entra a ciência, principalmente para Platão. Tudo bem? Então, essas reflexões são importantes e trabalham aí o mito da caverna, trazendo à tona para os dias de hoje. Né? O que é o mundo sensorial, o que é o mundo das sombras, o que realmente nós enxergamos, né? Nessa relação presente da minha vida com o universo, e o que realmente é a verdade, o que é a verdade, o que está por trás daquele mundo sensorial que eu acabo, sentindo com as minhas percepções, tá bom? Então o foco da prova é esse, é Platão e mais os filósofos aí contemporâneos e modernos da idade moderna, numa referência aí de estruturação política e da sociedade civil. A partir disso, desejo uma boa prova e até a próxima videoaula.